Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama A Vila 13. A Vila 13 era um lugar sombrio e misterioso, que ficava no meio de uma floresta densa e escura. Ninguém sabia ao certo como ela surgiu, mas haviam muitas lendas e boatos sobre ela. Alguns diziam que era uma antiga colônia de leprosos, que foram abandonados à própria sorte e morreram de forma horrível. Outros diziam que era um refúgio de bruxas e feiticeiros, que praticavam rituais macabros e sacrifícios humanos. E ainda havia quem acreditasse que era uma porta de entrada para o inferno, onde demônios e almas penadas vagavam à noite. O fato é que a Vila 13 era evitada por todos os moradores da região, que a consideravam amaldiçoada e perigosa. Ninguém se atrevia a entrar ou passar perto dela, nem mesmo durante o dia. Os pais, desde cedo, orientavam os filhos a nunca irem lá por causa de algo maligno que lá existia. Eles contavam histórias assustadoras sobre pessoas que desapareceram ou enlouqueceram depois de visitar a Vila 13. Eles também alertavam sobre os inúmeros gatos pretos que moravam lá, que eram vistos como sinais de má sorte e mensageiros do mal. Mas nem todas as crianças obedeciam a seus pais. Algumas delas eram curiosas e desobedientes e queriam ver com seus próprios olhos se a Vila 13 era mesmo tão assustadora quanto diziam. Elas também queriam se mostrar corajosas e desafiar o medo dos adultos. E foi assim que 4 amigos, Pedro, Ana, Lucas e Bia, decidiram ir até a Vila 13 em uma noite de lua cheia em pleno Halloween. Eles pegaram suas bicicletas e seguiram por um caminho estreito e sinuoso, que cortava a floresta. Usavam suas fantasias assustadoras e pretendiam, no final de tudo, ter uma boa história para contar. Eles levaram lanternas, cordas, facas e outros objetos que achavam úteis para explorar a Vila 13. Eles também levaram um gravador para registrar tudo o que vissem e ouvissem. "Vocês têm certeza que querem fazer isso?" perguntou Pedro, o mais velho e o mais sensato do grupo. Ele tinha 12 anos e usava óculos. Ele era o único que tinha medo da Vila 13, mas não queria admitir isso na frente dos outros. "Claro que sim", respondeu Ana, a mais corajosa e líder do grupo. Ela tinha 11 anos e cabelos ruivos. Ela adorava aventuras e desafios. "Não vamos perder essa chance de conhecer a Vila 13. Quem sabe o que podemos encontrar lá?" ela completou. "É isso aí", concordou Lucas, o mais divertido e brincalhão do grupo. Ele tinha 10 anos e cabelos loiros. Ele gostava de fazer piadas e rir de tudo. "Vai ser uma experiência incrível. Talvez até encontremos algum tesouro escondido ou algum fantasma", completou Bia, a mais curiosa e inteligente do grupo. Ela tinha 9 anos e cabelos castanhos. Ela adorava ler livros e aprender coisas novas. Ela estava fascinada pela história da Vila 13 e queria descobrir seus segredos. Pedro suspirou e não disse mais nada. Ele sabia que não adiantava tentar convencer seus amigos a desistirem da ideia. Eles eram muito teimosos e determinados. Ele só esperava que nada de ruim acontecesse com eles. Depois de cerca de meia hora pedalando pela floresta, eles finalmente chegaram à entrada da Vila 13. Era um portão de ferro, enferrujado, com um letreiro escrito: "Vila 13, não entre". O portão estava entreaberto, como se convidasse os visitantes a entrarem. "Chegamos!" exclamou Ana, empolgada. Ela desceu da bicicleta e empurrou o portão com força, fazendo-o ranger. "Uau!" exclamou Lucas, impressionado. Ele também desceu da bicicleta e seguiu Ana. Olha só para isso!"
Que lugar estranho, comentou Bia curiosa. Ela também desceu da bicicleta e entrou na Vila 13. Parece que o tempo parou aqui. Eu não gosto disso, murmurou Pedro, nervoso. Ele foi o último a descer da bicicleta e entrar na Vila 13. Ele olhou para trás como se quisesse voltar, mas viu que o portão se fechou sozinho com um estrondo. Ei, o que foi isso? Perguntou Ana assustada. Ela correu até o portão e tentou abri-lo, mas estava trancado. Não sei, respondeu Pedro apavorado. Eu também tentou abrir o portão, mas sem sucesso. Calma, gente, disse Lucas, tentando acalmar os ânimos. Ele pegou uma lanterna e iluminou o portão. Deve ter sido o vento, ou algum mecanismo velho que se ativou. Ou alguma coisa que não quer que a gente saia, disse Bia arrepiada. Ela pegou outra lanterna e iluminou a Vila 13 e continuou. Olhem só para esse lugar. É assustador. Eles olharam em volta e viram que a Vila 13 era formada por várias casas de madeira e pedra, todas em péssimo estado de conservação. As janelas estavam quebradas ou tampadas com tábuas. As portas estavam abertas ou caídas no chão. As paredes estavam rachadas ou manchadas de sangue. Os telhados estavam furados ou desabados. O chão estava coberto de folhas secas, lixos e ossos. O ar estava pesado e fétido, e o silêncio era perturbador. Que horror! Exclamou Ana horrorizada. Ela pegou o gravador e ligou, dizendo: Vamos registrar tudo isso. Para quê? Para provar que somos idiotas? Perguntou Pedro irritado. Ele estava com raiva de si mesmo por ter aceito ir até ali. Não, para provar que somos corajosos, respondeu Ana, ofendida. Ela colocou o gravador no bolso e olhou para os amigos e falou: Vamos explorar essa vila. Quem sabe o que podemos encontrar? Eu prefiro não encontrar nada, disse Pedro contrariado. Eu prefiro encontrar alguma saída, disse Lucas preocupado. Eu prefiro encontrar alguma explicação, disse Bia intrigada. Eles então começaram a caminhar pela Vila 13, iluminando as casas com as lanternas. Eles viram cenas macabras e perturbadoras em cada uma delas. Eles viram camas desfeitas e sujas de sangue, mesas cheias de velas derretidas e símbolos estranhos, armários cheios de roupas rasgadas e objetos quebrados, lareira cheia de cinzas e restos de fogueira, os banheiros cheios de sujeira e mosca, a cozinha cheia de panelas enferrujadas e comida podre, e a sala cheia de móveis empoeirados e livros mofados. Eles também viram gatos pretos por toda parte. Eles estavam escondidos nos cantos escuros das casas, nos telhados, nas árvores da Vila 13. Eles olhavam fixamente para os visitantes, com seus olhos amarelos brilhantes na escuridão. Eles não faziam nenhum som, nem se mexiam. Eles apenas observavam. Que gatos estranhos, comentou Bia intrigada. Ela tentou se aproximar de um deles, mas ele fugiu rapidamente. Não chegue perto deles, alertou Ana nervosa. Ela não gostava de gatos pretos. Ela achava que eles eram maus presságios. Por quê? Eles são só gatos, disse Lucas divertido. Ele gostava dos gatos pretos. Ele achava que eles eram bonitos, porque eles são sinistros, respondeu Ana irritada. Ela não entendia como Lucas podia gostar de gatos pretos. Ela achava que eles eram criaturas do mal. Não sejam bobos, vamos logo procurar uma saída, disse Pedro impaciente. Ele não se importava com os gatos pretos. Ele só queria sair da Vila 13. Eles continuaram a caminhar pela Vila 13, mas não encontraram nenhuma saída. Eles só encontraram mais casas abandonadas e gatos pretos. Eles começaram a ficar cansados e com fome. Eles também começaram a ficar com medo. Gente, eu acho que estamos perdidos e está ficando tarde, disse Lucas preocupado. Ele olhou para o céu e viu que a lua cheia estava cada vez mais alta. Não diga isso. Temos que achar uma saída, disse Ana nervosa.
Ela olhou para o gravador e viu que ele estava quase sem bateria. Mas por onde? Essa vila é muito grande, comentou Bia, confusa. Ela olhou para o mapa que tinha feito da Vila 13 e viu que ele estava incompleto. É muito estranho. Parece que elas estão nos cercando, disse Pedro assustado. Ele olhou para as casas e viu que elas pareciam mudar de lugar. Eles perceberam que estavam no centro da Vila 13, em uma praça circular, onde havia uma fonte seca e um monumento de pedra. O monumento era uma estátua de um homem com uma capa e um capuz, segurando um livro e um bastão. No pedestal da estátua havia uma placa com as inscrições: em memória do mestre Zélio, o fundador da Vila 13, o maior mago de todos os tempos, que sua sabedoria e seu poder nos guiem e nos protejam. Quem é esse cara? Perguntou Lucas, curioso. Ele se aproximou da estátua e tocou nela. Não faça isso! Gritou Ana, assustada. Ela puxou Lucas para longe da estátua. Por quê? Lucas perguntou, surpreso. Porque ele é o culpado por tudo isso, respondeu Ana, furiosa. Como assim? Perguntou Bia. Eu li sobre ele em um livro na biblioteca da escola, explicou Ana, exaltada. Ela pegou o livro da mochila e mostrou para os amigos. O livro se chamava Histórias de Terror do Brasil e tinha uma capa preta com letras vermelhas que dizia... E o que dizia o livro? Perguntou Pedro, interessado. Diz que esse mestre Zélio era um mago poderoso que vivia na Vila 13 há muitos anos atrás. Ele era obcecado por conhecimento e poder e queria dominar todos os tipos de magia. Ele estudava livros antigos e proibidos, fazia experiência com animais e pessoas, invocando espíritos e demônios. Ele era louco e cruel. E o que aconteceu com ele? Perguntou Lucas, impressionado. Diz que ele tentou fazer um ritual para se tornar imortal, mas algo deu errado. Ele acabou libertando uma força maligna na Vila 13, que matou todos os seus seguidores e transformou a vila em um lugar amaldiçoado. Ele também acabou morrendo no ritual, mas seu espírito ficou preso na estátua, esperando por alguém que o libertasse. E como ele pode ser libertado? Perguntou Bia, assustada. Diz que ele precisa de 4 crianças inocentes, cada uma representando um dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Ele precisa que elas toquem a estátua ao mesmo tempo, na hora exata da meia-noite, na noite de lua cheia, no Halloween. Ana parou de falar quando percebeu o que estava dizendo. Ela olhou para os amigos e viu que eles tinham entendido a mesma coisa que ela. Eles eram as 4 crianças inocentes que o mestre Zélio precisava. Eles tinham os elementos que ele precisava. Ana era o fogo, por causa de seu cabelo ruivo e sua personalidade forte. Lucas era a água, por causa de seus olhos azuis e sua personalidade divertida. Bia era a terra, por causa de seus cabelos castanhos e sua personalidade inteligente. E Pedro era o ar, por causa de seus óculos e sua personalidade sensata. Eles olharam para a estátua e viram que ela estava diferente. Ela estava brilhando com uma luz vermelha e seus olhos estavam abertos, olhando para eles com uma expressão maliciosa. Eles ouviram uma voz grave e sussurrante que vinha da estátua. Finalmente eu os encontrei. Vocês são os escolhidos. Vocês são os meus libertadores. Venham até mim, toquem em mim e me deem a vida. Eles ficaram paralisados de medo, sem saber o que fazer. Eles queriam fugir, mas não sabiam para onde ir. Eles queriam gritar, mas não tinham voz. Eles estavam em pânico. O que vamos fazer? Perguntou Pedro, tremendo. Temos que sair daqui, disse Ana, desesperada. Mas como? Perguntou Lucas. Não sei, disse Bia, soluçando. Eles então ouviram um som alto e estridente que ecoou pela Vila 13. Era o som de um sino que batia 12 vezes. Era meia-noite. É agora, disse a voz da estátua excitada. É a hora. Venham até mim e toquem em mim e me deem a vida. Eles sentiram uma força invisível puxando-os para a estátua. Eles tentaram resistir, mas era inútil. Eles foram arrastados para a estátua sem poder
se soltar. Não, não, não! Eles gritaram em uníssono. Eles tocaram a estátua ao mesmo tempo, cada um em uma parte diferente. Ana no livro, Lucas no bastão, Pia na capa e Pedro no capuz. Eles sentiram uma dor terrível, como se estivessem sendo queimados vivos. Eles viram uma luz cegante, como se estivessem sendo engolidos pelo fogo. Eles ouviram uma risada maligna, como se estivessem sendo zombados pelo mal. E então, eles não sentiram mais nada. A estátua explodiu em 1000 pedaços, libertando uma onda de energia que varreu toda a Vila 13. As casas pegaram fogo, os gatos pretos fugiram e o portão se abriu. A força maligna que estava presa na Vila 13 foi libertada, junto com o espírito do Mestre Zélio. Ele era um homem velho e magro, com cabelos brancos e uma barba longa. Ele usava uma capa e um capuz preto, e segurava um livro e um bastão. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam com maldade. Sim, sim, sim! Ele exclamou triunfante. Eu consegui! Eu voltei à vida! Graças a vocês, meus queridos. Vocês foram mais úteis. Vocês foram muito úteis, mas agora vocês não me servem mais para nada. Adeus, crianças. Ele levantou o bastão e apontou para eles, pronto para matá-los, com um feitiço. Eles, porém, fecharam os olhos esperando pelo pior. Mas então, eles ouviram outro som alto e estridente que ecoou pela Vila 13. Era o som do sino, que dava a 13ª badalada. O quê? Disse Mestre Zélio confuso. Como é possível? 13 badaladas? Isso é impossível! Ele olhou para o céu e viu que a lua cheia tinha desaparecido. Em seu lugar havia um eclipse lunar que cobriu a lua como uma sombra vermelha. Não, não, não! Ele gritou desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Um sinal de que meu tempo acabou? Mas eu acabei de voltar. Ele sentiu uma força irresistível puxando-o para a estátua que tinha acabado de se reconstruir. Ele tentou resistir, mas era inútil. Ele foi arrastado para a estátua sem poder se soltar. Socorro! 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 Ele gritou em vão. Ele tocou na estátua ao mesmo tempo que os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Ele foi sentindo sua energia vital sendo devolvida para as crianças e sua vida sendo tirada dele. Ele viu sua forma humana se desfazer em pó e seu espírito voltar para a estátua. Então ele ouviu a voz da força maligna que ele tinha libertado no ritual. Você falhou, Mestre Zélio. Você não conseguiu se tornar imortal. Você só conseguiu se tornar uma maldição. Uma maldição que só pode ser quebrada pelos 4 elementos. E eles acabaram de fazer isso. Agora, você vai ficar preso na estátua para sempre. E eu vou ficar livre para espalhar o meu terror pela Vila 13. Adeus, Mestre Zélio. A voz da força maligna se calou e a estátua parou de brilhar. Ela voltou ao seu estado normal com os olhos fechados e a expressão neutra. As crianças abriram os olhos e viram que estavam salvos. Eles sentiram uma energia vital restaurada. Eles se abraçaram e choraram de alívio. Nós conseguimos! Nós conseguimos! Eles disseram em uníssono. Eles olharam para a estátua e viram que ela estava diferente. Ela estava rachada e quebrada em vários pedaços. Ela estava destruída. Eles tinham destruído o Mago Zélio. Mas eles ainda não estavam seguros. Eles ainda estavam na Vila 13, cercados por perigos e mistérios, e ainda tinha a força maligna que tinha sido libertada pelo ritual do Mestre Zélio. Foi quando ouviram um som alto e estrondoso que veio do portão da Vila 13. Era o som de um carro que estava chegando na vila. Era o carro do pai de Pedro, que tinha andado pela falta do filho, e depois de ouvir a explosão, ele foi até a Vila 13 imaginando que o filho o tinha desobedecido. Papai, 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 gritou Pedro feliz. Ele correu em direção ao carro, seguido pelos seus amigos. Eles entraram no carro e abraçaram o pai de Pedro, que estava aliviado por todos estarem bem e zangado por seu filho tê-lo desobedecido.
Meu filho, crianças, que bom que estão bem, mas estão bem encrencados, disse o pai de Pedro emocionado. Ele olhou para eles e viu que eles estavam sujos, machucados e assustados. Ele perguntou o que tinha acontecido com eles, mas eles não tinham como explicar. Eles só disseram que queriam ir embora da Vila 13 o mais rápido possível. O pai de Pedro ligou o carro e saiu da Vila 13 sem olhar para trás. Ele levou os 4 amigos para casa, onde eles foram recebidos com abraços e beijos pelos seus pais, que estavam preocupados e felizes por todos estarem bem. As crianças contaram uma história inventada para os seus pais, dizendo que tinham se perdido na floresta e encontrado a Vila 13 por acaso. Eles omitiram todos os detalhes sobre a magia, ritual e o mestre Zélio. Eles sabiam que ninguém iria acreditar neles e que o castigo deles poderia ser pior. Prometeram nunca mais voltar à Vila 13 e nunca mais falar sobre o que aconteceu lá. Eles guardaram aquele segredo entre eles como um pacto de amizade. Após se recuperarem dos traumas e das feridas e voltarem a viver suas vidas normais, eles continuaram sendo amigos inseparáveis e sempre se apoiaram nos momentos mais difíceis. Os amigos cresceram e se tornaram pessoas de bem. Eles nunca esqueceram daquela aventura terrível que eles viveram na Vila 13, na noite de Halloween, onde quase perderam suas vidas. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!